Pessoal, recentemente eu postei um vídeo em que eu coloquei um recorte do desenho animado de He-Man, mostrando uma lição importante que esse desenho trazia, e fiz um paralelo com o texto da Bíblia. E esse vídeo repercutiu muito bem. E um amigo meu, que é inscrito lá no meu canal, ele pediu para que eu fizesse um vídeo falando acerca de um outro desenho que tem aí, chamado Cuphead. Eu confesso a vocês que eu não conhecia. E aí fiquei de dar uma analisada no desenho e aí depois eu faria o vídeo conforme ele havia me pedido. Então, dando uma pesquisada, realmente o desenho ele é macabro, ele é demoníaco, certo? Ele vai falar de dois personagens, que são duas xícaras. O nome de um é Chicrinho e o do outro é Copinho, se não me engano, Caneco, certo? E a história é o seguinte: esses dois personagens, eles frequentam um cassino, tá certo? E esse cassino ele pertence ao diabo. O dono do cassino é o diabo. E eles perdem a aposta e, ao negociar com o diabo, eles entram num acordo em que eles vão ser uma espécie de cobrador do diabo para recuperar almas que já haviam perdido a aposta para o diabo também. Uma espécie de agiota do diabo, vamos dizer assim. Certo? Então, a meta deles era essa: correr atrás das almas que o diabo havia ganhado através de algumas apostas lá no cassino. Então a trama é essa: eles passam a vida deles atrás dessas almas para devolver ao diabo. Enfim, qual é a lição que a gente pode tirar de um desenho como esse? Ele é de fato demoníaco, não tenha dúvida disso. Mas aí você me pergunta, e é o questionamento de alguns: será que há algum risco nossos filhos assistirem a um vídeo como esse, um desenho como esse? O grande problema não está em assistir um desenho como esse, tá certo? Porque o fato de ver o diabo num desenho como esse não significa dizer que seu filho vai se tornar um adorador do diabo ou fazer as coisas que o diabo orienta ele a fazer. O problema não é esse. O problema é que nem sempre você e eu estaremos do lado dos nossos filhos para ensinar a eles o que é certo e o que é errado, tá certo? Então não é só pelo simples fato de o desenho mostrar escancaradamente a figura do diabo e as astúcias que os personagens lá faz, tá certo? O problema não é esse. O problema é que você e eu não estaremos do lado do nosso filho para dizer: olha, isso aí está errado, isso não deve ser feito, o diabo é uma criatura do mal, é o pai da mentira, enfim, falar todos os adjetivos do diabo. Então o grande problema é este. Se assim não fosse, os nossos filhos não poderiam ouvir falar do diabo na igreja ou em qualquer outra área que seja. Mas o fato é este: é a sua ausência na hora em que ele estiver assistindo é que traz o risco maior. Por isso o cuidado muito grande. E aí fica o recado: eu particularmente tenho 4 filhos, confesso a vocês que facilitei um pouco com os outros 3, os mais velhos, mas com o mais novo agora eu confesso que vou fazer diferente. A minha pretensão é que ele não tenha nenhum contato com aparelho eletrônico enquanto não tiver discernimento, e principalmente quando estiver na ausência minha e da minha esposa, tá certo? Então fica o recado: cuidado com seus filhos, cuidado com o que eles andam vendo, mas acima de tudo estejam sempre com eles para orientá-los o que é certo e o que é errado. Que Deus abençoe.